Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje eu vou trazer um tema aqui para o canal que muitas pessoas não conseguem entender como que os fundos imobiliários entregam a rentabilidade para o cotista. E aí muitas vezes ficam fazendo um comparativo, eu vou comprar, só vou investir em fundo de papel porque ele tem um dividend yield maior quando comparado com o fundo de tijolo. E fica sem entender como o fundo de tijolo entrega de fato a rentabilidade para o cotista. Mas antes disso, vamos aos nossos 3 avisos de praxe aqui do canal. Foi criado um grupo VIP aqui do canal pelo WhatsApp. Se você tiver interesse em participar, aqui na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros do grupo ali possuem. Apenas R$15 por mês. Tenho certeza que ele pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor. Se você tiver interesse, aqui embaixo também na descrição do vídeo tem um link ali para você clicar e ser direcionado para conversar comigo pelo WhatsApp. Lá a gente conversa melhor e eu te explico ali como é que funciona para você entrar no nosso grupo. Segundo aviso, se você tiver interesse que eu analise sua carteira de investimentos ou que eu monte uma carteira de investimentos para você, entre em contato também comigo pelo WhatsApp. Eu sou consultor de investimento CVM, então posso fazer recomendações de forma individualizada para você, sempre respeitando ali o seu objetivo com os investimentos e o seu perfil de investidor. Terceiro aviso, convido você a conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar o investimento focado na geração de renda passiva, para que as pessoas possam alcançar a sua liberdade financeira. Apenas R$ 34,90, tenho certeza que ele pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. Um livro ali que possui uma linguagem extremamente fácil de ser compreendida, um livro bastante objetivo, que você consegue realmente colocar em prática todos os ensinamentos que estão ali no livro. É só você querer e ter dedicação. Se você tiver interesse, basta clicar no link aqui embaixo da Hotmart, que você vai ser direcionado para a página de vendas do livro, e lá inclusive tem um sumário contendo ali todos os capítulos que o livro tem. Também eu deixei ali algumas amostras de páginas para que você possa ler e ver ali qual é a linguagem que eu utilizei. Tenho certeza que você vai gostar muito. Feitos os avisos, vamos então para o vídeo de hoje. Então, como os fundos imobiliários entregam rentabilidade para o cotista? Antes disso, a gente tem que entender um conceito de rentabilidade total. O que seria rentabilidade total? E a rentabilidade total, ela serve não somente para fundos imobiliários, mas para qualquer investimento que você for fazer, principalmente em investimentos que são focados ali na geração de renda passiva, como o caso ali de fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, ações, enfim, todos os ativos ali que geram renda passiva para você. Muitas vezes as pessoas elas medem a rentabilidade da carteira apenas fazendo ali a diferença, do preço em que aquele ativo foi comprado para o preço atual que aquele ativo está sendo negociado. Então vamos imaginar que um ativo foi comprado ali por R$10, o seu preço médio nesse ativo é R$10, e hoje em dia o preço de negociação dele no mercado secundário está em R$11. Nesse cenário, você teve uma rentabilidade ali de 10%. Eu estou olhando somente a valorização daquele ativo. Mas vamos imaginar que esse mesmo ativo tenha pago ali R$1 de proventos ou dividendos, dependendo ali do que a gente estiver falando. Nesse caso, a minha rentabilidade já não vai ser mais apenas de 10%. Ela vai ser uma rentabilidade maior. Eu vou abrir aqui a calculadora para vocês poderem entender esse cálculo. Eu estou com a calculadora aberta aqui e aí vamos fazer essa conta. Vamos então imaginar que a gente comprou um ativo por R$10 e hoje em dia ele está sendo cotado a R$11. Tá? E eu não vou considerar aqui os proventos que foram pagos nesse período. Então, ele está valendo hoje R$11. Eu vou dividir esse valor por 10. Eu vou chegar nisso aqui, vou ter que tirar 1 e multiplicar por 100. Ou seja, 10%. Que seria ali essa diferença de 10 para 11. Agora, vamos imaginar que nesse período de um ano, esse ativo ele se valorizou para R$11. Então, o preço dele hoje em dia está sendo negociado a R$11. E ele pagou também R$1 de provento. Então, eu vou ter que tirar esse R$1 do meu preço médio. Eu vou ter que ajustar o meu preço médio. Tá? E aí, nesse caso, a gente iria fazer R$11, que seria o valor dele atual, que está sendo negociado ali, o preço dele que está sendo negociado hoje no mercado secundário, dividido por 9 e não por 10. Por que 9? Porque o meu preço médio nele era 10. Mas se ele distribuiu R$1 de provento
naquele ano, eu vou ajustar o meu preço médio nele somente para controle de rentabilidade, aí para deixar bem claro isso, não tem nada a ver com o preço médio para declaração de imposto de renda, tá? Aqui somente para ajuste de cálculo de rentabilidade. Então eu vou tirar esse R$1, então eu vou considerar dessa forma que o meu preço médio ajustado ele foi de R$9. Então eu vou dividir 11 por 9. E aí eu tiro 1, multiplico por 100. Então, nesse caso, quando eu estou considerando os proventos, repare, a minha rentabilidade total naquele ativo foi de 22,22%, diferente da rentabilidade se eu considerar apenas a diferença de valorização no preço médio que eu tenho para o preço que ele está sendo negociado atualmente. Tá? Então, agora que você entendeu esse conceito de rentabilidade total, a gente então pode partir aqui para o próximo ponto. Porque esse conceito de rentabilidade total ele é importante a gente entender para a gente poder fazer essa diferenciação entre a rentabilidade que é entregue num fundo imobiliário de papel e num fundo imobiliário de tijolo. Muitas vezes as pessoas elas se preocupam, principalmente quando o investimento ali é em fundo imobiliário, com o dividend yield, né? A grande maioria do mercado, principalmente porque nos últimos anos a gente teve um boom muito grande no número de investidores em renda variável, principalmente em fundos imobiliários. Então as pessoas tem muito investidor ainda, pessoa física, que investe somente olhando o dividend yield do ativo. Não se preocupa na parte de saber os fundamentos daquele fundo ou daquela ação, não se preocupa em fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa, uma análise fundamentalista. Então, quem investe com foco na geração de renda passiva muitas vezes só olha ali o dividend yield, está com dividend yield alto, eu vou comprar esse ativo. E aí muitas vezes se esquece que por trás daquele dividend yield podem ter diversos fatores que estão ali maquiando aquele indicador, algum fato não recorrente, aquele ativo pode estar passando por um problema grave que fez a cotação dele cair drasticamente, e aí a cotação dele caindo drasticamente, o dividend yield sobe, porque um é inversamente proporcional ao outro. Se eu tenho uma desvalorização muito grande em um ativo, aquilo dali vai fazer com que meu dividend yield suba. E fique muito alto, justamente porque o dividend yield ele é encontrado, você pegando os proventos, que foram pagos ali nos últimos 12 meses e dividindo pela cotação ali atual daquele ativo. Então, se eu tenho uma cotação que está muito baixa, meu dividend yield vai estar muito alto. E aí, muitas vezes, os investidores compram ali esses ativos sem se preocupar em fazer o mínimo de dever de casa, e aí somente focado nessa parte do dividend yield. E por que eu estou falando isso? Porque quando o investidor ele vai investir num fundo imobiliário, ele vê ali, poxa, eu tenho um fundo ali de papel de recebível imobiliário que está pagando 14% de dividend yield, 15% de dividend yield. E por outro lado, eu tenho ali um fundo de tijolo que está pagando 8%, 9% de dividend yield. Sem pensar duas vezes, esse investidor ele fala assim, para que eu vou comprar um fundo de tijolo que está me pagando 8%, 9% de dividend yield, se eu posso comprar ali um fundo de papel que está me pagando 15% de dividend yield, que seria ali, dependendo da situação ali, mais de 60%, de diferença de um para o outro. Só que ele se esquece o seguinte, o fundo de papel, ele repõe a inflação instantaneamente, praticamente instantaneamente, porque tem um delay ali de 2, 3 meses para estar repondo a inflação do mês, por conta de questão de regime caixa e tudo mais, mas de uma forma bem genérica, a gente pode falar que ele entrega ali de forma instantânea. Tá? Aí ele se esquece que o fundo de tijolo ele vai estar pagando aquele valor de 8%, 9% naquele momento, de dividend yield, só que com o passar do tempo, claro, o fundo sendo um fundo bom, tendo uma boa gestão, tendo um portfólio bem constituído, com bons ativos, aqueles ativos que estão naquele fundo de tijolo, shopping, lajes corporativas, galpões, renda urbana, enfim, dependendo do segmento ali, a tendência é que aqueles ativos se valorizem. Então, aqueles ativos se valorizando, o que vai acontecer com o valor patrimonial do fundo? O valor patrimonial do fundo ele vai subir. Todo ano ali os fundos de tijolo são obrigados a fazerem pelo menos uma reavaliação ali anual
dos imóveis que compõem aquele ativo, justamente para poder atualizar ali o valor patrimonial do fundo, né? E na grande maioria das vezes, claro, aí é que nós estamos falando no longo prazo, né? Na grande maioria das vezes, o preço dos imóveis ali vai ser atualizado pela inflação do período. Em determinado momento que a gente está passando por um ciclo econômico mais desfavorável ou por um ciclo imobiliário mais desfavorável, pode ser que eu não consiga repor a inflação naquele período. Mas no longo prazo, aí eu estou falando aí de 10 anos, de 12 anos, com certeza aquele valor daquele imóvel ali, ele vai subir e vai conseguir repor aquela inflação. Tá? E aí, por que eu estou falando isso daqui? Porque muitas vezes, quando você faz essa análise simplória de olhar somente o dividend yield, você deixa passar esse detalhe de extrema importância, que é a valorização da cota patrimonial nos fundos de tijolo. E aí, dependendo, de novo, do portfólio do fundo, dependendo da gestão ali que o fundo tem, você vai ter uma rentabilidade superior àqueles 13%, 14% de dividend yield que aquele fundo ali de papel estava pagando de forma instantaneamente. Então quer dizer, Felipe, que nos fundos de papel eu não posso ter ganho de patrimônio com valorização da cota. Não é isso que eu estou falando. Pode acontecer, como, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está vendo aí diversos fundos imobiliários de papel com valor patrimonial ali descontado. Fundos ali com desconto ali de 10%, 6% para o valor patrimonial. E com uma perspectiva de que essa diferença aumente por conta de questão de marcação ao mercado e tudo mais, porque à medida que os juros futuros forem caindo, né, a tendência é que o valor patrimonial daquele fundo vai aumentando, porque os ativos que estão naquele fundo ali vão se valorizar, e esses ativos se valorizando, por óbvio, o valor patrimonial daquele fundo se valoriza da mesma forma. Então, hoje em dia, esse desconto que nós temos aí de 6%, 10%, mais para frente pode virar talvez ali 12%, 15%. Tá? Mas vocês têm que entender que a gente está passando por um momento atípico do mercado, porque não é sempre que existe essa diferença no valor patrimonial para os fundos, nos fundos de papel. Tá? Isso daí ocorre uma vez ou outra, e claro, agora, nesse momento, é uma boa oportunidade, porque você ainda tem a perspectiva, né, de ter um ganho ali patrimonial com a valorização ali da cota ali do fundo que você comprou, e também por conta da diferença que existe hoje em dia no preço sobre o valor patrimonial dos fundos de papel. Como eu te falei, como eu falei para vocês, chegando em alguns casos ali, beirando ali 10%. E aqui eu estou falando de fundos bons, tá? Não estou falando de fundos high yield, não estou falando, enfim, desse tipo de fundo, tá? Eu estou falando aqui de fundo consagrado, fundo que tem uma carteira ali muito bem estruturada, fundo que tem ativos ali high grade ou então middle risk, tá? Então estou falando aqui de fundos que tem um risco ali controlado, digamos assim, tá? E esse controlado, entenda-se ali, claro, não é um risco ali isento, mas é um risco ali reduzido e é um risco aceitável, né? Você correr pela rentabilidade ali que o fundo está entregando por conta do dividend yield e também por conta da valorização da conta ali que ele pode vir entregar. Mas no futuro, quando as coisas ali se normalizarem, né, e aí os fundos estiverem sendo negociados próximos ali do valor patrimonial, ou com um ágio muito pequeno, ou com um deságio muito pequeno, tenham em mente isso que eu falei com vocês. Tá? Não olhem somente o dividend yield, olhem o fundo como um todo, olhem toda a rentabilidade e como aquela rentabilidade ela pode ser entregue dependendo do tipo de fundo que nós estamos falando. Então vocês viram que no fundo de papel é um determinado tipo de rentabilidade, né, de entrega de rentabilidade, porque ali eu vou estar entregando uma inflação de forma imediata, e aí aqui ainda nos fundos de papel, né, se eu estou num mercado ali eficiente, né? Se eu estou num mercado ali em que eu não tenha esse descasamento do preço com o valor patrimonial do ativo, o meu ganho de patrimônio na valorização do meu patrimônio vai ser muito baixo. Tá? Diferente do que ocorre ali com os fundos de tijolo, porque aí à medida que os imóveis foram sendo reavaliados e tudo mais,
eu vou ter uma valorização ali na minha cota patrimonial do fundo. E um outro ponto ainda também que é importante a gente levar em consideração nos fundos de tijolo é que, dependendo de novo do ciclo econômico, ciclo imobiliário que nós estivermos passando, aqueles aluguéis serão reajustados. Ocorrendo o reajuste daqueles aluguéis, quer seja por revisional, quer seja por reposição da inflação, enfim, independentemente da forma que ocorrer esse reajuste, a tendência é que os meus aluguéis também vão subindo, né? E aí isso daí me favorece de duas formas. Primeiro, se eu comprei aquele fundo há um tempo atrás, vamos imaginar, por R$100, né, e naquele momento o fundo pagava, sei lá, R$10 de provento, ou seja, eu tinha um provento ali, eu tinha um dividend de 10%, vamos imaginar que passado ali 2 anos, por exemplo, esse mesmo fundo ele passe a distribuir, sei lá, R$12, R$13 de provento. Tá? Se eu comprei esse ativo a R$100 e meu preço médio dele é R$100, o meu dividend yield on cost não é mais de 10%, ele passa a ser 13%, né? Porque o meu preço médio nele é 100, mas só que hoje em dia ele está distribuindo proventos ali na casa dos R$13. E um outro ponto também que é importante é que o mercado não é bobo, né? Se antes o mercado precificava aquele ativo em R$100 quando ele estava pagando 10 reais de proventos no ano, ou seja, tinha precificado ele com dividendo de 10%, o mercado não vai deixar a cota daquele ativo em R$100 com ele pagando R$13. O mercado vai se autorregular, o mercado vai se autoajustar. E aí, nesse exemplo aqui, existe uma tendência, né, de que aquele ativo ele suba o preço de negociação dele, e aí, nesse caso, para que a gente pudesse manter esse dividend yield de 10%, ele teria que passar de 100 para R$130. Então, reparem, aqui eu ganho tanto na parte da valorização, né, do imóvel, na reavaliação, quanto também no reajuste de aluguel. Felipe, mas quer dizer, Felipe, mas poxa, se houve ali um reajuste no aluguel, é porque, em regra, houve também um aumento ali no valor patrimonial ali daquele ativo, né? Aquele imóvel foi reavaliado por um preço maior. Tudo bem, concordo, mas isso daí é uma forma também de vocês verem como que a gente deve analisar a rentabilidade que os fundos ali podem entregar para a gente, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aqui qual era o meu objetivo com esse vídeo, que para vocês não ficarem focados somente em dividend yield, montem uma carteira, né, diversificada, uma parte com fundos de papel, outra parte com fundos de tijolo, dependendo do momento econômico ali que a gente estiver passando, né, vale a pena você pesar um pouco mais para tijolo, diminuir um pouco mais papel. Em outros momentos vale a pena mais você aumentar sua concentração em papel e diminuir em tijolo, mas sempre tenha as duas modalidades ali na sua carteira. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês tiverem gostado, peço que, por favor, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal para que vocês não percam novos vídeos, compartilhem também com outras pessoas que possam se interessar aí pelo tema. Se também quiser me seguir no Instagram, o meu perfil está aí embaixo, Felipe Torres _CEA. Vai ser um prazer muito grande ter vocês comigo também no Instagram. E qualquer dúvida, sugestão, críticas, elogios, qualquer tipo de feedback também podem deixar aqui embaixo nos comentários. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.